Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleo do canal Cleo Artes no Crochê e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desta linda passadeira. Olha isso, gente, que maravilhoso que ficou esse trabalho. Olha o detalhe desse bico, que grandioso que ficou, muito lindo. Ficou enorme, tá, gente? Para quem gosta de passadeira grande, essa ficou enorme. Vou deixar na descrição do vídeo o tamanho, no comprimento e na largura, e também o peso, e também vou deixar na descrição do vídeo para quem quer fazer com 3 desenhos. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, é só clicar que vocês vão ver as informações. Bom, meus amores, aqui no canal tem o passo a passo do tapete menor, que também ficou um ótimo tamanho, tá, gente? Vou deixar o link da videoaula dele aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E também vou deixar no card aqui em cima o link desse tapetinho. É só clicar que vocês já vão direto no passo a passo. Eu usei esse barbante da Euro-Roma, número 6, na cor vermelho. É um vermelho muito lindo, tá, gente? Maravilhoso. Usei esse preto também da Euro-Roma, número 6, para passar essas duas voltas de pontos altos, tá, gente? Então, não ficou difícil de entender essa cor que é escura, porque eu só passei pontos altos. Então, ficou super fácil para entender e deu um destaque maravilhoso na peça. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontinhas dos fios. Bom, gente, essa peça, cada um trabalha ela na cor que gostar. Pode trabalhar com fio número 4, vai ficar um pouco menor. Com fio número 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. E pode trabalhar ela também com fio número 8 e número 10, vai ficar bem maior. Ficou um trabalho super reto, tá, gente? Não embabada de forma nenhuma, olha isso. Depois que fazer ela, que ela ficar pronta, passe a mão e puxa bico por bico para ele ficar grandioso. Vai ficar bem estendido. Depois de pronto, fica maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei apaixonada por essa passadeira. Bom, meus amores, vou deixar o link do grupo do Facebook aqui na descrição do vídeo. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link, seja bem-vindo. Antes de iniciar o passo a passo, eu quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial. E vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 146 correntes. Trabalhei o meu cordão com 146 correntes, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e venho na minha 5ª corrente e trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base e conto 1, 2, venho na terceira, trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui no início dessa volta com 2 intervalos. Essa voltinha aqui, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 4 intervalos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 4 intervalos,
A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, no terceiro trabalho um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, vou trabalhar uma passadeira com 2 desenhos, tá, gente? Então, ficou assim o início do meu primeiro desenho, olha só. Agora, a partir desse grupo com 10 pontos, eu vou trabalhar 5 intervalos para me iniciar o segundo desenho. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2. No terceiro, um ponto alto, então, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos, a partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Mas antes, eu vou colocar um marcador aqui, ó. Eu vou voltar atrás, 1, 2, no do meio. Eu fiquei com 2 intervalos pra cá e 2 pra lá. Então, eu vou vir nesse do meio e vou colocar um marcador, porque aqui é o meio certinho que divide um desenho do outro, olha só. Agora, a partir desse ponto, vou trabalhar 10 pontos altos. Então, no segundo desenho, eu vou só abreviar, tá, gente? Eu vou explicar mais no primeiro. Vou fazer os meus 10 pontos e volto. Trabalhei aqui 10 pontos altos do segundo desenho. Em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei os meus 4 intervalos, em seguida trabalho 4 pontos altos, esse já é o meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Quando eu falo intervalos, sempre são assim, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos e já vou finalizar aqui fazendo 2 intervalos. Trabalhei aqui o finalzinho, 10 pontos altos e os 2 últimos intervalos, deu certinho, tá, gente? Tem que ter atenção nessa primeira volta para não pular nenhuma corrente, para dar certo aqui no final. Vou trabalhar aqui 4 correntes. E venho aqui nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa alcinha aqui é essa mesma aqui que eu fiz para virar aqui no início. Agora, vamos iniciar a nossa segunda volta. Subo aqui 4 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto, trabalho um ponto alto. No início dessa segunda volta, eu vou precisar aqui de um intervalo no começo. Em seguida, trabalho 7 pontos altos. 2 pontos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes.
Conto 1, 2 no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço e trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem aqui nesse ponto, vou repetir esse grupo com 4 pontos altos. E em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei os meus 3 intervalos, em seguida, vou repetir esse grupo aqui com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, para me formar um intervalo. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho 10 pontos altos. 2 pontos em cada espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto, 2 correntes, conto um 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar aqui 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, trabalhei aqui 3 intervalos que dividem um desenho do outro. A partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Vou trabalhar aqui, vou só abreviar, tá, gente? No segundo desenho, vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos do segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos e um grupo com 10 pontos. Agora, vou trabalhar um intervalo e repetir esse grupo. Trabalhei aqui um intervalo e repeti esse grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos e vou repetir esse grupo com 4 pontos. Trabalhei os meus 3 intervalos e o meu grupo. Em seguida, trabalho um intervalo e um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei um intervalo, o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 7 pontos. Trabalhei 2 intervalos e um grupo com 7 pontos. Trabalho 2 correntes para mim fazer o último intervalo da minha parte reta. Venho aqui no último ponto, trabalho um ponto alto. Então, finalizei aqui a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Dou uma voltinha na agulha, vem nessa alça, trabalho no total de 13 pontos altos. Vou fazer os meus e volto. Trabalhei aqui 13 pontos altos dentro dessa argolinha. Dou uma voltinha na agulha e venho no primeiro ponto da minha parte reta. Eu tenho que trabalhar aqui. Um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar tudo que está desse lado. 2 correntes, tem que trabalhar na mesma direção. Dou uma voltinha na agulha e venho na mesma reta, ó. Desse ponto. Trabalho aqui um ponto alto. Então, eu fiquei com um intervalo, a mesma coisa desse.
A partir desse ponto, eu vou trabalhar agora esse grupo. Tudo que está desse lado, eu vou só copiar aqui agora. Trabalho o grupo, depois os 2 intervalos, faço desse lado. Tudo é só olhar e fazer a mesma coisa. Quando eu chegar aqui nessa outra ponta oval, eu vou trabalhar nessa alça tudo que eu trabalhei aqui, 13 pontos altos. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui o finalzinho junto com vocês. Vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a terceira volta. Subo aqui 2 correntes. Contando com essas correntes, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. 2 nesse espaço e um ponto para cada ponto de base. Trabalhei um grupo com 7 pontos altos, então ficou assim o início da terceira volta. Em seguida, trabalho 2 intervalos. São 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2. No terceiro, um ponto alto. 2 correntes. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto alto para cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. 2 pontos em cada espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo. 2 correntes e vem aqui trabalho um ponto alto. Olha só, o marcador tá bem nessa reta aqui, ó. A partir desse ponto, já vou trabalhar o segundo desenho. Vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos do segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui os 2 intervalos e o meu grupo com 16 pontos. Em seguida, trabalho um intervalo e 10 pontos altos. Trabalhei o meu intervalo, o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho um intervalo e 16 pontos. Trabalhei um intervalo e o meu grupo com 16 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 7 pontos. Trabalhei os meus 2 intervalos e o meu grupo com 7 pontos, então finalizei a minha parte reta, ficou assim o meu último desenho. E esse é o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no próximo, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no próximo,
trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Trabalhei aqui 2 grupos, vou precisar de 6 grupos, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, venho no primeiro ponto da parte reta, trabalho um ponto alto. Esse intervalo que criou é da parte oval e esse daqui também. A partir desse ponto, eu vou copiar tudo que está desse lado. Vou continuar trabalhando esse grupo aqui. Esse já é o primeiro ponto do grupo com 7 pontos. Em seguida, trabalho os intervalos. Esse grupo é só olhar e fazer a mesma coisa na mesma direção desse lado. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer na outra parte oval. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar esse finalzinho aqui junto com vocês. Vem nas minhas correntes, conto uma, na segunda fecho com um ponto baixíssimo. Nas próximas voltas, já vou vir com esse finalzinho aqui fechado. Subo aqui 2 correntes para iniciar a volta número 4. Em seguida, eu vou repetir esse grupo aqui, ó, com 7 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, contando com essas correntes que eu acabei de subir. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto trabalho 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, vou repetir esse grupo aqui com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo, 2 correntes, um ponto alto. Então, esse intervalo aqui divide um desenho do outro. Agora, eu vou trabalhar o primeiro grupo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui 7 pontos altos e 3 intervalos. Trabalhei aqui 7 pontos altos do segundo desenho e 3 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, trabalho um intervalo e um grupo com 4 pontos. Trabalhei um intervalo, um grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, em seguida trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 4 pontos, trabalho 2 correntes,
Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 3 intervalos e esse grupo aqui vou repetir ele com 7 pontos. Trabalhei os meus intervalos, o meu grupo, então ficou assim o meu último desenho. O intervalo que divide um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para o primeiro ponto e 2 pontos altos no último ponto. Então, eu fiquei aqui com um grupo com 3 pontos altos. 2 correntes para separar um grupo do outro e venho nos outros grupos trabalhar com o mesmo padrão do primeiro, tanto numa parte oval quanto na outra. Todos eles vão receber 3 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar a mesma coisa desse lado. E tudo que eu estou fazendo aqui, vou fazer na outra parte oval. Vou dar toda essa volta. Iniciei a minha volta número 5, trabalhando aqui 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 6 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei 6 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e 1 ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho novamente outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 6 intervalos, 2 correntes. Conto 1, 2 no terceiro, um ponto alto. Vou completar os meus e volto. Trabalhei 6 intervalos. A partir desse ponto, vou repetir esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo, 2 correntes, 1 ponto alto. A partir desse ponto, eu já trabalho o segundo desenho. Vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos e em seguida trabalho 6 intervalos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho, 6 intervalos. Em seguida, vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Trabalho um intervalo depois do grupo e trabalho novamente outro grupo com 10 pontos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 6 intervalos e vou repetir esse grupo aqui com 7 pontos. Trabalhei os meus 6 intervalos e o meu grupo com 7 pontos, então finalizei aqui a minha parte reta, olha só. O último desenho e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou fazer nos outros grupos, tanto de uma parte oval, com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro grupo. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta é só fazer a mesma coisa desse lado, na mesma direção. Vou trabalhar toda essa volta. Iniciei a volta número 6, trabalhando aqui um intervalo e em seguida trabalhei 7 pontos altos. Agora, vou fazer 5 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei aqui 5 intervalos.
Agora, vou repetir esse grupo, esse intervalo e esse grupo. Repetir aqui esses dois grupos com 10 pontos altos cada um deles, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. 2 nesse espaço e 1 ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar 3 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos para separar um desenho do outro. A partir desse ponto, trabalho 7 pontos altos e em seguida 5 intervalos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 7 pontos e 5 intervalos. Agora vou repetir esses grupos aqui, ó. Esse com 10 pontos, 2 correntes e esse com 10 pontos. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos cada um. Em seguida, trabalho 5 intervalos e um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei os meus 5 intervalos, trabalhei o grupo e já finalizei trabalhando o último intervalo da minha parte reta. Então, ficou assim o meu último desenho. Esse é o primeiro. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, venho aqui no grupo, trabalho 1 ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 5 pontos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos, 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar em todos os grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra, com o mesmo padrão. Todos eles vão ganhar 5 pontos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 7, trabalhando 2 intervalos. Em seguida, trabalhei um grupo com 10 pontos altos. Vou trabalhar agora 3 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, em seguida vou repetir esses 2 grupos, com 10 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Vou fazer os meus e volto. Trabalhei os meus 2 grupos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, em seguida, contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, 2 pontos altos em cada espaço e 1 ponto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para fazer o segundo desenho, vou trabalhar no total de 5 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei os meus 5 intervalos. A partir desse ponto, eu já inicio o primeiro grupo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui 10 pontos altos e 3 intervalos. Trabalhei aqui 10 pontos altos, em seguida trabalhei 3 intervalos. Agora vou repetir esses 2 grupos aqui, ó. Trabalhei os meus 2 grupos com 10 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida trabalho 3 intervalos e um grupo com 10 pontos. Trabalhei aqui 3 intervalos, 10 pontos altos e finalizei aqui trabalhando os 2 últimos intervalos. Então, ficou assim o meu último desenho aqui,
divide um desenho do outro. Agora eu vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último eu trabalho 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos vão ganhar 6 pontos altos nessa volta. Tudo que eu trabalhei numa parte reta, vou trabalhar na outra. E do mesmo jeito que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 8, trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, em seguida vou trabalhar aqui 3 grupos com 4 pontos altos. Vou trabalhar um grupo aqui, outro aqui e o outro aqui. Esse é o primeiro ponto de um dos grupos. Vem no próximo ponto da frente, trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, formei aqui um grupo. 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho o segundo grupo. Quando eu terminar o segundo grupo, trabalho o terceiro. Trabalhei aqui os meus 3 grupos. Quando eu fui, estava iniciando esse, terminei esse. E trabalhei esse. Em seguida, trabalho 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Agora, para mim passar para o segundo desenho, vou fazer 11 intervalos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2 no terceiro, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 11 intervalos, agora, a partir desse ponto, vou começar o segundo desenho. Trabalho aqui um grupo com 4 pontos, contando com esse ponto, e em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho e 3 intervalos. Vou trabalhar agora, em seguida, 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalhei os meus 3 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 3 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei 3 intervalos, o grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, então ficou assim o meu último desenho, olha só. Aqui os intervalos que dividem um desenho do outro. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui no grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. E no último ponto eu trabalho 2, vou ficar com 7 pontos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro, tanto uma parte oval quanto a outra. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 9, trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. E em seguida, eu repeti esse grupo com 4 pontos altos.
Em seguida, vou trabalhar 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, trabalhei 5 intervalos, em seguida vou repetir esse grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos e repeti esse grupo com 4 pontos altos. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Olha só, nessa volta em cima de cada desenho só tem 3 grupos. Agora, para mim fazer o segundo desenho, eu vou trabalhar 11 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho, vou abreviar, tá, gente? Vou repetir esse grupo com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, esse é o primeiro grupo do segundo desenho. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, agora vou repetir esse grupo. Trabalhei o grupo com 4 pontos, vou fazer agora 5 intervalos. Quando chegar aqui em cima desse grupo, vou repetir ele. Trabalhei 5 intervalos e repeti o grupo. Em seguida, trabalho mais 5 intervalos para mim finalizar a minha parte reta. Trabalhei 5 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Esses são os intervalos, que é 11 intervalos. E esse é o meu primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar, vou ficar com 6 pontos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto, vem nesse espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar nesse segundo grupo e no terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Quando for para mim trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, já trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão, pulando o primeiro de base. Então, tudo que eu estou fazendo nessa parte oval, vou fazer na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 10, trabalhando 5 intervalos. Em seguida, trabalhei um grupo com 7 pontos altos. Agora, em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, trabalhei aqui 3 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto em cima de cada ponto de base, até eu chegar aqui. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, trabalhei 3 intervalos, em seguida trabalho um grupo com 7 pontos altos, esse é meu primeiro ponto do grupo.
Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou fazer no total de 11 intervalos, a mesma coisa dessas duas carreiras anteriores. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 11 intervalos, agora vou iniciar o segundo desenho. Vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, esse é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos e um grupo com 10 pontos. Trabalhei 3 intervalos e um grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos e um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 3 intervalos e 7 pontos altos. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei aqui 5 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Esses são os meus intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, vou ficar no total de 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto de base e vem nesse ponto sozinho. E trabalho aqui para ele 3 pontos altos. Nas 2 partes ovais, nesse ponto sozinho, todos eles, quando eu chegar, eu vou trabalhar nesse padrão. Todos eles. Todos que estão sozinhos vão ganhar 3 pontos altos. Trabalhei os meus 3 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nesse grupo. E no segundo grupo, no terceiro grupo, aliás, com o mesmo padrão do primeiro. Então, vou trabalhar nesse padrão. Quando chegar no quarto grupo, que é esse que inicia desde o início, eu volto. Trabalhei o meu primeiro, meu segundo e o terceiro grupo. Esses pontos, todos eles eu continuo trabalhando 3 pontos altos nessa volta. Agora, eu vou trabalhar o quarto grupo. Trabalho aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro ponto e vou trabalhar a partir do segundo. Então, esses 3 últimos grupos continuam nesse padrão. Vou trabalhar os 3 e tudo que eu estou trabalhando nessa parte oval, vou trabalhar na outra parte. Tudo que eu fiz aqui nessa parte reta, vou trabalhar nessa, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 11, trabalhando 6 intervalos. Contando com esse ponto, vou trabalhar no total de 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base e aonde tem intervalos, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. Trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para me passar para o segundo desenho, vou trabalhar no total de 13 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui os meus 13 intervalos, em seguida vou trabalhar 2 grupos, igual isso aqui, ó. Vou trabalhar 2 grupos. Esse é o primeiro ponto do primeiro grupo com 16 pontos. Quando eu terminar, e vai dar aqui mais ou menos, trabalho 2 correntes e faço o segundo grupo. Trabalhei aqui os meus 2 grupos,
separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Cada grupo tem 16 pontos altos. Agora, vou finalizar aqui a minha parte reta trabalhando 6 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei aqui 6 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro. E esse é o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, vou deixar o último sem trabalhar, vou ficar com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem nesse grupo que iniciou agora há pouco, e trabalho 2 pontos altos no primeiro ponto. Um ponto alto nesse ponto do meio e 2 pontos altos no último ponto. Então, esses grupinhos aqui vão ficar com 5 pontos altos nessa volta. Olha só, todos eles eu trabalho nesse padrão. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar nesse segundo grupo e no terceiro, com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro aqui, ó. Quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, que inicia desde o começo. Agora, cheguei no quarto grupo, já trabalhei esse grupinho aqui do meio. Trabalhei 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base, vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão. 4 pontos altos, mas pulando o primeiro de base. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, e venho nesse grupo aqui, ó. E trabalho igual eu já expliquei. 2 pontos altos para o primeiro, 1 para o segundo e 2 no terceiro. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Do mesmo jeito que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 12, trabalhando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto. Trabalhei 3 intervalos. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, eu vou trabalhar no total de 15 intervalos. 2 correntes, 1 ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 15 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho. Contando com esse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos. E depois dos 3 intervalos, trabalho mais um grupo com 10 pontos. Trabalhei 3 intervalos e o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 7 intervalos. Trabalhei aqui 7 intervalos, então ficou assim o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho aqui 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho 1 ponto alto para o primeiro, 1 ponto alto para o segundo e 1 ponto alto para o terceiro. Então, fiquei com um grupo com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse grupo, trabalho 2 pontos altos para o primeiro ponto. 1 ponto alto para o segundo.
2 pontos altos para o terceiro, um ponto alto para o quarto e 2 pontos altos para o quinto ponto. Então, eu fiquei aqui com um grupo com 8 pontos altos. Olha só. Trabalho 2 correntes e venho para esse grupo, que é o segundo grupo que inicia desde o começo, e trabalho a mesma coisa que eu trabalhei no primeiro, olha só. Esses grupos, todos esses grupinhos aqui, eu trabalho com o mesmo padrão. Do mesmo jeito que eu trabalhei esse, vou trabalhar esse e esse. Quando for para fazer esse aqui, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, que inicia desde o começo, esses grupinhos aqui que eu trabalhei 3. Agora eu vou trabalhar no quarto grupo. Depois que eu trabalhei esse grupinho aqui, trabalho 2 correntes. Pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo. Então, esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão. Ele ganha 3 pontos altos, mas eu pulo primeiro. Então, tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, olha só como que está ficando maravilhoso. Já iniciei a volta número 13, trabalhando aqui 2 intervalos. Vou continuar trabalhando só intervalos na minha parte reta. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, vou trabalhando assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei a minha parte reta, fiquei no total de 47 intervalos. Agora, vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto e um ponto alto para o segundo. Então, eu fiquei aqui com o grupo com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes e vem nesse grupo aqui, ó. Esses grupinhos do meio, e vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto, um ponto para cada ponto de base e 2 pontos altos no último. Vou ficar com 10 pontos altos. Trabalhei aqui 10 pontos altos, trabalho 2 correntes. E vou trabalhar no segundo grupo e no terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. E esses grupinhos do meio, eu vou continuar trabalhando igual eu trabalhei esse. Quando chegar no quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus grupos, cheguei aqui no quarto grupo, que inicia desde o começo. Trabalho 2 correntes. Pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo. Trabalhei aqui um grupo com 2 pontos altos. 2 correntes e continuo trabalhando nesses grupos aqui, 10 pontos altos. 2 pontos para o primeiro, um ponto para cada ponto de base e 2 no último. Tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou trabalhar na outra. Tudo que eu trabalhei aqui, só intervalos, vou trabalhar aqui. Desse lado de cá, vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio na cor preto, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui no primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha. E vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo uma corrente. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 14. Já vou pegar a pontinha desse fio, vou arrematar. Vem nesse espaço, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Vem no espaço, 2 pontos altos.
um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar assim até chegar na minha parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, já trabalhei aqui esse grupinho, um ponto para cada ponto de base, 2 nesse espaço. Cheguei aqui nesse grupo, vou trabalhar 2 pontos altos no primeiro ponto do grupo. Toda vez que eu chegar nesse grupo, vou fazer isso. Um ponto para cada ponto de base, vou fazer os meus, quando chegar aqui eu volto. Trabalhei um ponto para cada ponto de base, quando eu chego no último, também vou trabalhar 2 pontos altos. Toda vez que eu chegar nesses grupos, eu vou trabalhar nesse padrão. 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 no último. Nos espaços, eu continuo trabalhando normal, 2 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Então, toda vez que chegar nesse, são 5 grupos, cada parte oval, vou trabalhar em todos eles, tanto de um lado quanto do outro, com o mesmo padrão. E na parte reta, vou trabalhar igual eu expliquei no início. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha só como ficou maravilhoso. Já emendei aqui com um ponto baixíssimo. Agora vou cortar o meu fio e vou amarrar o fio na cor vermelha. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial. E vou vir em qualquer ponto, mas eu vou começar pelo primeiro. Mas pode começar por qualquer um. Vou inserir a minha agulha. E vou prender com um ponto baixo. Em seguida, dou uma alongadinha na agulha, dou uma voltinha e volto no mesmo lugar. Busco o fio, enrolo novamente no mesmo ponto. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 15. Pulo um de base, venho no próximo, é preta essa carreira anterior, mas dá de entender. Pulo um de base, venho no próximo, vou inserir a minha agulha e vou passar todos os fios juntos. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho nesse pezinho desse ponto que eu acabei de fazer. Passo uma vez, dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo lugar e passo 2 vezes. Quem quiser o pontinho mais cheio pode passar mais volta, tá, gente? Eu vou só passar 2 vezes só. Pulo um de base, venho no próximo e vou passar todos os fios juntos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo, aqui ó, nesse pontinho aqui ó. No mesmo lugar eu passo 2 vezes, 1, 2. Pulo um de base e venho no próximo e passo todos os fios juntos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e volto aqui, ó. Nesse pezinho onde que eu acabei de fazer. Passo uma vez, volto no mesmo lugar a segunda vez. Pulo um de base, venho no próximo e passo todos os fios juntos. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha e venho aqui no pezinho desse ponto que eu acabei de fazer. Passo uma vez, passo a segunda vez. Tô fazendo bem devagarzinho, tá, gente? Pulo um de base, venho no próximo e passo todos os fios juntos. 2 correntes, então vou continuar trabalhando assim em volta de todo o meu trabalho. Olha só que lindo que tá ficando. Quando eu chegar aqui que eu vou fazer o último ponto, eu volto com vocês. Trabalhei toda essa volta, deixei para fazer o último ponto junto com vocês. Trabalhei o penúltimo ponto, agora eu vou trabalhar o último ponto, ó. Tem um ponto só me sobrando aqui. Volto aqui de trás, passo uma vez, passo a segunda vez. E vim aqui nesse pulo, esse aqui, eu venho no pezinho onde eu iniciei, o primeiro ponto. Vou inserir a minha agulha, vou puxar o meu fio e vou passar todos os fios juntos. Trabalho 2 correntes, venho aqui onde eu iniciei, naquele ponto que eu alonguei,
e vou inserir a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor preto. Vou pegar o meu fio na cor preto, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer alça dessa. Vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo e em seguida subo uma corrente. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16. Volto dentro dessa mesma alça, trabalho um ponto alto. Volto na próxima alça, 2 pontos altos. Vem na próxima, 2 pontos altos. Vem na próxima, 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhando assim, 2 pontos altos para cada alça. Ó, gente, essa cor é preta, mas dá de entender certinho. Volto na próxima, 2 pontos altos na mesma alça. Então, quando eu chegar na parte oval, eu volto com vocês. Trabalhei a minha parte reta, cheguei aqui na parte oval, vou trabalhar assim. Estou bem no início da parte oval. Vem nessa próxima alça, trabalho 3 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos altos, vem nessa da frente e trabalho 2. Vem na próxima, trabalho 3. Então, vou trabalhando assim na minha parte oval, nesse padrão. Eu trabalho 2, na outra eu trabalho 3, até trabalhar toda a parte oval. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer do outro lado. E na parte reta do lado de cá, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fiquei com 23 grupos, tá, gente? Com 3 pontos altos, cada parte oval, tanto de um lado quanto do outro. Fiquei com 23, tá? Com 3 pontos altos. Já emendei aqui com ponto baixíssimo, onde eu iniciei. Vou cortar o meu fio e vou amarrar o fio vermelho. Vou pegar o meu fio na cor vermelho, fazer uma laçada inicial. Vou vir aqui nesse primeiro grupo, nesse primeiro ponto aqui, ó, esse grupinho com 2 pontos. Vou inserir a minha agulha e vou prender aqui com um ponto baixo. Em seguida, subo uma corrente. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 17. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo ponto. Um ponto alto. Vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos, contando com essas correntes. Trabalhei aqui 1, 2, 3, ficou assim. Trabalho 3 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um grupo com 3 pontos altos. Aí no próximo ponto, um ponto alto. Vem no próximo ponto, um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Trabalho 3 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2, no terceiro, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha e venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro. Trabalho um grupo com 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval, não muda nada, olha só. Depois do grupo, faço de novo, 3 correntes, conto 1, 2, no terceiro, prendo com o ponto baixo, 3 correntes, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho o grupo com 3 pontos altos.
Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, olha só. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, só me sobrou um ponto aqui, tá, gente? Em vez de eu pular 2 aqui no final, vou pular 3, ó. 1, 2, 3, vou vir aqui onde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu encerrei aqui essa volta. Vou caminhar até esse espaço aqui, vem para esse próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo e vem para dentro desse espaço aqui com um ponto baixo. Essa volta que a gente vai iniciar agora é a volta número 18. Trabalho aqui 5 correntes. Vem aqui, antes desse grupo, prendo com um ponto baixo, 3 correntes. E venho depois do grupo e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar alça com 5 correntes e alça com 3. Agora, eu vou trabalhar uma alça com 5 correntes. Vem aqui antes do grupo, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar alça com 3 correntes. Todas as alças que vêm em cima desses grupinhos com 3 pontos, eles têm 3 correntes. Vem depois do grupo, prendo com um ponto baixo. Agora, a alça com 5 correntes. Venho aqui antes do grupo, prendo com um ponto baixo. Olha só como tá ficando, ó. Agora, a alça com 3 correntes. Venho depois do grupo, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, não tem segredo, tá, gente? Em cima do grupo é alça com 3 correntes, e aqui, onde, fora do grupo, é alça com 5. Então, não tem segredo, eu vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, trabalhei aqui a última alça menor com 3 correntes, venho aqui onde eu iniciei, nesse ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para dentro dessa alça maior com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Essa volta que vou iniciar agora é a volta número 19, a última volta. Volto aqui dentro e trabalho mais 3 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi. Vou ficar com 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, contando com as correntes. Trabalho 4 correntes. Pego essas 2 alcinhas aqui e faço um picô. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 4 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 4 pontos, então fiquei com um leque, com 8 pontos altos, 4 pontos, 4 correntes para fazer o picô e mais 4 pontos. Venho nessa alça menor e prendo com um ponto baixo, olha só. Dou uma voltinha na agulha e venho na alça maior. E trabalho 4 pontos altos. Quatro correntes para me fazer um picô. E volto no mesmo lugar e trabalho mais 4 pontos altos. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, não tem segredo, é só repetição, é só leque, tá, gente? Depois que trabalho o leque, prende na alça menor. Aí, vai na próxima alça e trabalha tudo de novo. Então, eu vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, onde eu iniciei,
Vou prender com um ponto baixíssimo, cortar o meu fio e vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Quando eu terminar, vou passar a mão na minha peça e puxar bico por bico para ele ficar bem estendido. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, emendei, cortei o meu fio e já arrematei e estendi a minha peça para vocês verem a grandeza que ficou esse trabalho. Ficou um ótimo tamanho, bem grande, tá, gente? Vou deixar na descrição do vídeo. Para quem gosta de passadeira grande, essa ficou enorme. Muito linda. Esse detalhe do bico aqui ficou maravilhoso. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.